o declínio do envelhecimento, ele pode se tornar mais acelerado. Aquele idoso que iria ter um envelhecimento ativo, iria chegar a 70, 80 anos sem nenhuma dependência, sem depender de nada, ele entra num processo que a gente chama numa síndrome de pré-fragilidade, ele fica mais suscetível à fragilidade em virtude de perdas auditivas, visuais, na olfação, no paladar, no tato, e essas perdas que não tiveram tratamento adequado. Com relação, por exemplo, vamos começar pela audição, né? A partir de que idade os idosos começam a ter queixas auditivas? Marcos, a audição ela é uma das principais alterações que a gente tem de perdas no processo de envelhecimento. A presbiacusia, que é a perda auditiva, ela é uma alteração esperada pela idade que já começa ali aos 40 anos, 50 anos. Essa perda ela é lenta e gradual e vai acontecendo à medida dos anos. Isso no envelhecimento normal. Mas algumas pessoas elas têm uma degeneração nessas células, nesse aparelho auditivo mais acentuada. E essa perda auditiva ela é mais acentuada em idades mais jovens, 50, 60 anos, como a gente bem falou. Então, assim, é normal a gente perder até determinado ponto. É normal o idoso escutar menos. Agora, quando ele escuta menos e aquilo interfere no dia a dia dele, e quando isso é detectado, a família tem que ficar bem atenta a se ele repete os assuntos, se ele não entende, se ele tem dificuldade, se ele está começando a se isolar. Um dos grandes problemas do déficit auditivo é o idoso se isolar. Ele não tem paciência de conversar com ninguém, nem ninguém vai ter paciência de conversar com ele. Então ele começa a entrar no estágio de isolamento. Isso gera depressão. A gente sabe que os órgãos dos sentidos eles também são responsáveis pela memória. A gente tem a memória ela é diretamente dependente dos órgãos do sentido, do que a gente vê, do que a gente ouve. Então o idoso que não está escutando bem, ele tem uma dificuldade, ele tem uma facilidade de entrar em processos demenciais, da demência, principalmente a demência de Alzheimer, muito mais facilmente. Então a audição, ela começa aos 40, 50, a gente perde lentamente, perde pouco, mas vai perdendo. E quando isso é detectado, a importância assim, da gente, quando vai a um médico que tem essa visão global, de também perguntar isso. Muitas vezes ele vai com um problema e a gente só se atém àquele problema e esquece de avaliar, saber que o indivíduo, quando envelhece, ele também perde a audição, e a audição está diretamente relacionada a outros sistemas. Então a audição é um sentido fundamental para a gente. Ele gera impacto na qualidade de vida, ele gera impacto na sobrevida dos idosos, e ela é causadora, a perda auditiva, ela é causadora de depressão e de outros problemas. Lembrar também, Marcos, que o idoso ele tem uma produção maior de cera no ouvido, de cerume. Então, muitas vezes, a gente, antes de pedir audiometria ou antes de encaminhar para o otorrino, a gente dá uma olhadinha no ouvido dele, ver se não tem cera impactada, o rolhão de cerume, que é a principal causa de perda auditiva no idoso, é a cera. Depois é que vem a presbiacusia. Geralmente as duas estão associadas. Então, tá sempre atento a isso também. Então a questão da higiene é importantíssima, então. É importantíssimo até determinado ponto, porque aquela cera que fica impactada, o cotonete não consegue chegar lá, e a orientação de cotonete, ela é bem controversa, né? Então tem que ter muito cuidado para se fazer essa higiene mais profundamente, com risco de ruptura da membrana timpânica. Então, assim, o cuidado, eu diria, no ouvido externo é essencial. E o cuidado da família ou do próprio paciente perceber que está com perda auditiva, procurar logo o especialista para ver se tem algum rolhão de cerume ou se é uma perda da idade. Estamos aqui falando também para um universo de pessoas que, queira Deus, que consigam envelhecer, né? E com saúde, né? Existem, por exemplo, profissões que propiciam a pessoa, principalmente na fase idosa, ter mais problemas com essa questão auditiva? Existe sim, aquelas profissões onde o barulho, o ouvido, a perda auditiva, ela é maior, o ouvido é mais agredido. E como a gente sempre fala, o que a gente planta durante as fases mais jovens, a gente vai colher na velhice. É uma coisa inevitável. Se o seu ouvido é agredido,
nas fases mais iniciais da vida, ou mesmo na fase intermediária, você vai ter uma predisposição maior a ter problemas auditivos, a ter déficit auditivo na velhice. Por isso que hoje está se recomendando, os materiais de proteção individual, eles, das pessoas que trabalham com barulho, existe uma proteção do ouvido, aqueles fones que se colocam no ouvido para proteger exatamente de perda por excesso de barulho. Se perder a audição já é ruim, a visão é pior, é mais ainda, né? E quais são os principais problemas oculares relacionados à terceira idade? Marcos, eu diria que é tão quanto ruim. A audição e a visão, elas se equiparam. O idoso também, além de diminuir a sua capacidade auditiva, ele também diminui a sua acuidade visual, então ele enxerga menos. Os idosos, eles têm uma tendência a enxergar menos. Pra você ter ideia, 90% das pessoas acima de 60 anos, elas vai usar óculos pelo menos uma vez na vida, ela vai precisar de óculos. Então, o envelhecimento, ele cursa naturalmente com uma perda de visão. O que é que a gente tem que estar atento? É detectar essa perda de visão o mais precoce possível e encaminhar para o especialista para ele tratar. Você perguntou sobre as principais doenças. A catarata é a principal causa de cegueira reversível no país. Existe a degeneração macular senil, é um problema também relacionado com a idade. A retinopatia diabética também é perda, é a principal causa de cegueira nos diabéticos. E o próprio glaucoma, que é aquele aumento da pressão dentro do olho. Então, perda auditiva, visão borrada, visão distorcida, não está conseguindo. A gente percebe isso às vezes conversando com a própria família, que ele está tropeçando muito nos móveis, ele não consegue mais, ele vai apertar a mão de uma pessoa, ele não acerta aquela mão, diz que tem uma mancha no olho. Então isso requer uma intervenção, requer que você detecte antes a avaliação do idoso. Avaliar a visão também faz parte, e que a gente possa tratar aquelas doenças que não gerem isso. Por exemplo, diabetes é um grande causador de catarata, de retinopatia diabética. Então, tratar isso, intervir, porque a visão, como você bem disse, talvez seja até pior, mas o idoso que não enxerga, ele tem muitas dificuldades para conviver. Ele tem risco de cair, ele tem que andar sempre com uma pessoa, então demanda mais uma pessoa para andar com ele. O idoso que não enxerga bem, ele tem que ter dispositivos que facilitem o dia a dia dele. O simples fato de ir ao banheiro tem que ter algum treinamento nesse sentido. Então, assim, detectar precoce e tratar precoce evita cegueira total e irreversível. E com relação à questão do paladar e do olfato, o que você pode falar para a gente? O idoso, o paciente, quando a gente envelhece, a gente vai perdendo o paladar. O sabor amargo, o sabor doce não é tão alterado, mas o salgado e o amargo, ele tem alterações. Então, o idoso, a gente está sempre preocupado com a subnutrição, sempre preocupado com a desnutrição. A gente não está mais preocupado tanto no idoso, no excesso de peso, porque o risco dele desnutrir, o risco dele entrar numa falência nutricional, assim vamos dizer, é maior. Então essa perda de paladar, essa alteração no paladar vai dificultar que ele se alimente. O sabor dos alimentos vai ser alterado, então ele não vai ter aquela motivação para se alimentar. Isso tem implicação tanto direta na nutrição, na alimentação dele, como também uma implicação social. Você imagina um paciente que não tem um idoso que fica ali na cadeira dele o dia todo, conversa, e o prazer que ele tem é se alimentar. Ele fica contando aquelas horas de se alimentar, da refeição. E se você vai perdendo esse paladar, vai perdendo esse sabor pelos alimentos, esse prazer vai sendo perdido. Então, tem implicações diretamente na alimentação, a qualidade da nutrição, ele vai diminuindo a motivação para se alimentar de alimentos diversos, de alimentos que muitas vezes eles necessitam, e vai tendo implicações na sua saúde. Inclusive na questão da água, né? Eles bebem pouca água porque tem pouca sede. O paladar está também relacionado a isso. Do olfato, o fato dele não sentir o cheiro,
Isso pode gerar desde alterações que implicam na alimentação. A gente sabe que sentir o cheiro produz saliva, produz secreções no intestino e no estômago que vão facilitar, vai preparar o intestino para a alimentação. Desde isso, implicações na alimentação até um risco de um acidente. O idoso, ele quando tem que a gente chama de hiposmia, ele não consegue sentir o cheiro, a gente tem que colocar sensor de vazamento de gás, a gente tem que colocar algumas, tem que iluminar bem, tem que a comida, por exemplo, tem que estar bem claro lá quando foi preparado, a questão do vencimento tem que ser bem seguido, bem rigoroso, esse cuidado na alimentação tem que ser bem rigoroso, porque ele não tem o olfato, então ele não vai sentir uma alimentação quando está mais degradada, quando a alimentação está com risco de fazer mal a ele. Então, o olfato, ele vai desde a questão de implicação direta na digestão, como também passando por situações de risco. Atentar, nesse caso, como eu falei anteriormente, a hiposmia, ele é um sinal bem precoce da doença de Parkinson. Os pacientes que têm Parkinson, eles têm essa perda do olfato muito mais cedo, em idades muito mais jovens. Isso pode ser, não que todo paciente que tem perda do olfato e de forma idiopática, sem uma causa aparente, ele vai ter doença de Parkinson. Mas os pacientes que têm Parkinson, 90% deles têm perda de sentir o cheiro das coisas com o olfato. A nossa ouvinte Marília, aqui do bairro Paraíba, em Caicó, ela está contando aqui que conseguiu identificar, de acordo com as suas palavras, por exemplo, esse problema essa dificuldade de se alimentar na avó dela. A avó dela tem 85 anos de idade. Eles que a avó não quer se alimentar de jeito nenhum. Existe, por exemplo, a necessidade dela passar por uma dieta especial para a avó dela, por exemplo? Sem dúvida, ela tem que ter uma alimentação diferenciada. Não pode deixar de comer, né? Não pode deixar de comer. A gente tem que tentar ao máximo. O idoso, o processo, como a gente está falando de perda dos sentidos com o processo de envelhecimento. Então, naturalmente, ele vai perder algumas funções e a função do paladar é uma delas, a função do olfato também. Então, assim, a gente tem que insistir, variar a alimentação, tentar fazer uma alimentação que ele se adeque. Muitas vezes a família quer impor aquilo que ela quer que ele coma. Não, ele precisa disso, ele tem que comer isso. E às vezes ele nem come uma coisa, nem come outra. E se for o caso, a gente fazer uma suplementação nutricional. A gente já dispõe de suplementos alimentares bem completos e muitos deles sem sabor, que a gente pode colocar em qualquer alimentação que o idoso vai comer. Então, tentar variar, isso é um treinamento dela se alimentar às 6 refeições, diminuir a quantidade por refeição, mas fracionar melhor essa refeição e variar, colocar cores, colocar cheiro, colocar a comida na temperatura que ela gosta, se gosta mais quente, se gosta mais fria, se gosta mais cozida, se gosta menos cozida, enfim. Adequar o paladar dela, e caso isso não seja necessário, caso isso não seja suficiente, a gente tem que intervir de maneira com suplemento nutricional. Lembrar que o risco é de subnutrir, e desnutrição é igual a doença, assim vamos dizer. E com o avanço da idade, há também uma redução da sensibilidade da pele à dor, né? E, por exemplo, o idoso ele passa a ter dificuldades de diferenciar quente, frio, né? Com essa questão do tato? Tem. O idoso ele tem uma perda de sensibilidade à dor e perda de sensibilidade a outros, não só a dor, mas a temperatura, a vibração. Isso facilita que ele tenha lesões, ele se corte, por exemplo, e não perceba. Isso pode gerar uma infecção e muitas vezes o paciente idoso diabético, ele tem uma propensão maior, as duas coisas se somam. Então ele não cuida do pé dele, ele não todo dia ele não dá uma olhada se ali tem uma frieira, se o pé racha, se aquele pé não está usando um calçado que faça uma sobrecarga em alguma parte do pé e ali gera um calo, gera uma lesão. Isso vai favorecer a penetração de bactérias e favorecer a infecção. Então, o idoso ele tem uma sensibilidade menor à dor, ele tem uma sensibilidade menor, não, ele tem uma perda da sensibilidade, né, praticamente. E o idoso diabético muito maior. Então,
ter cuidado aquele idoso acamado, por exemplo, ele não tem uma sensibilidade tão quanto o mais jovem, então ele vai fazer uma úlcera na pele, ele vai fazer uma ferida na pele, porque fica naquela mesma posição comprimindo, ele não tem a mesma sensibilidade, aquilo vai gerar um ferimento. Então, quem tem um idoso em casa, tenha cuidado quando for fazer as unhas, sempre manter as unhas dele curtas, cortar a unha dele, até porque ele pode ter prurito, se coçar e ferir. A questão dos pés, como a gente já falou, olhar todo dia, ver se não tem nenhuma freira, nenhuma rachadura, ver se não tem nenhum corte, hidratar, tratar isso aí. Então, perde também a sensibilidade da pele, tem uma sensibilidade menor do tato, ele percebe menos os objetos, e isso pode gerar complicações, desde um ferimento simples com infecção até uma amputação de um membro, de um pé, de uma perna. Apesar de não ser um dos 5 sentidos, eu fiz questão de trazer para o programa de hoje a questão do equilíbrio. E nós sabemos que muitos idosos acabam, por exemplo, sofrendo muitas quedas, né? Alguns desses sentidos acabam influenciando na questão da falta de equilíbrio? Sem dúvida. O problema do equilíbrio no idoso, ele é multifatorial. Então, é a visão, é o ouvido que interfere, é o próprio cérebro. Eles se juntam para manter o equilíbrio, para manter uma postura, manter um equilíbrio do idoso. O idoso ele já tem então o idoso que tem essa perda mais acentuada, ele tem um risco maior de ter desequilíbrio. Junto a isso, tem a questão da perda de força dos músculos, a perda de massa muscular nos membros inferiores, nas pernas no caso, artrose, isso tudo favorece o desequilíbrio. Então, para a gente manter um equilíbrio, a gente precisa estar com os órgãos dos sentidos funcionando. O idoso ele tem menos equilíbrio porque ele tem uma perda da visão, ele tem perda da audição, da audição, quando eu digo, Marcos, o aparelho auditivo é quem comanda praticamente o nosso equilíbrio. O labirinto, ele fica aqui próximo ao ouvido, ele faz parte do ouvido. Então, quando a gente perde a audição também tem uma sintonia com um equilíbrio em virtude disso, porque o ouvido ele é quem é o centro que comanda o equilíbrio da gente. Então, a perda de órgãos, a perda de funções sensitivas atua diretamente no equilíbrio, e equilíbrio no idoso é fundamental por causa do risco de queda, por causa do risco de fratura, e o risco de fratura, óbito, o paciente ficar ali dependente e acamado para o resto da vida e não ter nenhuma qualidade na sua velhice. A gente escuta muitas idosos reclamarem, por exemplo, do que provoca a falta de equilíbrio, a queda, são as tonturas. Por que o idoso ele sente tanta tontura? A tontura do idoso, ela também, como o equilíbrio é mantido por diversos sistemas, a tontura é causada por disfunção múltipla em diversos sistemas. Ela é causada por essa fraqueza nas pernas, ela é causada por essa artrose que deformou o pé, ela é causada por um problema na visão, ela é causada por uma alteração no centro do equilíbrio da gente, que é o labirinto, e tudo isso pode contribuir pouco, contribuindo, cada um fazendo a sua contribuição para a tontura, e outros mais. Por exemplo, um paciente que tem tontura por uma vertigem posicional, é a tontura mais comum, aquela que o paciente levanta e fica tonto. Então, esse tipo, ou movimenta a cabeça e fica tonto, essa tontura que dá e passa, a gente até comentou naquele programa sobre tontura. Esse tipo de tontura, que é a mais comum, em virtude de como é que eu diria, de um envelhecimento acentuado no ouvido do paciente, na cóclea, no aparelho vestíbulo-coclear, que ele drena uma substância, a endolinfa, e essa endolinfa, ela fica cristalizada e precipita a formação de umas pedrinhas, de uns cristais dentro de um líquido que fica dentro do ouvido. Esses cristais, essas pedrinhas dentro do ouvido vão ser tóxicas, e quando a gente muda de posição, essa drenagem dessas pedrinhas tem que ser, essa drenagem tem que ser feita. Quando não é feita, a gente fica desequilibrado, a gente sente tontura. Então, a vertigem postural paroxística benigna é causada por esse acúmulo de otólitos, essas pedrinhas no ouvido, e o processo de envelhecimento favorece a isso. Então, tontura, sim, está relacionada com a mistura de perdas de órgãos de sentido com perda na função osteomuscular, na função dos músculos e dos ossos.